E aí, pessoal, vamos falar um pouquinho se o isolamento ou não isolamento funciona pelos números que a gente tem atualmente nos países? Então tá, eu decidi fazer esse vídeo porque eu estava numa conversa com um amigo meu no WhatsApp e tem aquela discussão, isolamento não funciona? Funciona, todo mundo devia trabalhar, tem a parte econômica, não tem? Tem parte econômica? Tem. Tem que isolar? Não tem. O sistema de saúde consegue? Não consegue. Bom, para isso tem muitas outras pessoas que têm conhecimento maior do que eu em economia e medicina para falar. Eu vou mostrar uns números aqui que me parecem ser bem interessantes quanto ao isolamento funcionar ou não funcionar para não sobrecarregar o número de pessoas usando o sistema de saúde, né? Que é essa que é a ideia do achatamento da curva, aquela coisa toda que você já deve ter ouvido falar. Vamos para o computador. Bom, quem que eu estou usando aqui como exemplo? Suécia, Finlândia e Noruega. Por quê? Primeiro, são países vizinhos e tem uma questão aqui. A Suécia resolveu não fazer isolamento. Está contando com o bom senso das pessoas em manter distância, os negócios continuam abertos. Claro que não é uma vida totalmente normal, mas não é isolamento que outros países adotaram. A Finlândia e a Noruega adotaram o isolamento e começaram em diferentes datas. Lá pelo dia 12 de março, a Noruega começou com o isolamento e a Finlândia no dia 27 de março. Eu vou fazer um outro vídeo falando das saídas do isolamento, que já está se falando aqui na Europa. E vou mostrar como é que vai ser a saída aqui do isolamento. Mas vamos para esse vídeo. Então, Suécia, Finlândia, Noruega. Finlândia e Noruega fizeram isolamento, Suécia não fez, tá? Então, vamos ver como é que isso se reflete nos números. Então, qual que são as populações? A população da Suécia é 10 milhões de pessoas, mais ou menos. A Finlândia e a Noruega em torno de 5 milhões. 5 milhões e meio, 5 milhões 368 e assim por diante. Bom, como é que é a questão de testes? Você percebe aqui, tem um gráfico embaixo, que eu vou passar, vai ter o link ali embaixo para você ir na página onde eu peguei esse gráfico, e você vê que a Noruega é a que mais testa, enquanto a Finlândia e a Suécia estão muito parecidos aqui no número de testes, em torno de 50 mil testes, a Suécia com 54.700, a Finlândia com 47.300 e a Noruega apresentando 128 mil testes, tá? O que isso quer dizer? Quer dizer que na Suécia 0,5% da população foi testada, na Finlândia 0,8% e na Noruega 2,4%, tá? Quase 5 vezes mais do que na Suécia. É óbvio que isso vai ter um impacto no número de casos. Se você vê, proporcionalmente falando, esse dado aqui, olha esse gráfico aqui embaixo. Proporcionalmente falando, a Noruega é a que apresenta o maior número de casos, porque ela testa muito mais. O que isso quer dizer? Aqui no Luxemburgo, por exemplo, onde eu moro, agora já se pode fazer testes mesmo sem sintomas. Se você quiser fazer, eu quero fazer um teste, você vai lá e fala assim, não estou me sentindo legal, estou com medo que estou com o vírus, quero fazer um teste. Eles vão fazer teste em você. Então é um país que está testando muito. Outros países testam mais quem está numa situação grave, que é o caso do Brasil, por exemplo, e vários outros países aqui da Europa. Bélgica, por exemplo, tem que estar bem mal para fazer o teste. Tá? Então isso quer dizer que, proporcionalmente falando, esses 6 mil são mais do que esses 11 mil da Suécia. Então a Noruega, proporcionalmente falando, tem um pouquinho mais de casos positivos. Mas em números absolutos, a Suécia tem mais casos, a Finlândia tem 3 mil, então de todo mundo testado na população, 5% na Noruega tem a doença, na Finlândia 7% e na Suécia 22%. O que quer dizer, de novo, os sintomas na Suécia de quem faz o teste já são muito mais aparentes, provavelmente. São pessoas que estão mais debilitadas e por isso a proporção é muito maior de pessoas que são testadas positivas. E agora o que interessa para nós quanto ao isolamento, vamos ver o número de mortes. Eu fiz um gráfico aqui que já é normalizado, então é proporcional à população, e você vê a curva da Suécia, não sem isolamento, e você vê a curva da Finlândia e da Noruega com isolamento. A taxa de mortes na Suécia é em torno de 10% dos casos positivos que são testados positivos morrem, enquanto na Finlândia e na Noruega 2%. Bom, era isso que eu queria mostrar nesse vídeo. Não tem muito segredo. Números, isolamento, não isolamento e números. Isso é definitivo? Quer dizer que tem que fazer isolamento? Bom, eu não sei. Eu estou seguindo o que os números estão me dizendo e o que os especialistas falam. Me parece que os especialistas têm algum sentido no que eles estão falando. Tá todo mundo louco para ir no barzinho tomar uma, né? Para voltar a trabalhar como era antes. É lógico, eu também quero voltar a trabalhar. Eu quero voltar pro meu barzinho tomar uma com meu amigo. Mas por enquanto a gente não pode. Então, eu vou fazer um outro vídeo mostrando como é que no Luxemburgo vai ser o pós-isolamento
ou pós o isolamento total, né? Semana que vem já começa algumas pessoas a voltar a trabalhar, enfim, essa coisa toda. Beleza? Por isso, por esse vídeo aqui hoje era só e vamos nessa!